Olá, bom dia, boa noite ao pessoal do Noturno também. Mais uma vez a gente vai fazer o que eu achei mais favorável, tá? A minha situação, fazer esta gravação, tá, gente? Espero que vocês compreendam, mas eu vou, na medida do possível também, acompanhá-los em exercícios, tá? O nosso último assunto, né, dessa primeira parte da nossa disciplina é pteridófitas, tá? Representadas por samambaias, avencas, samambaia-sus, entre outras plantas. Então aqui a gente já vai iniciando com a organização de plantas vasculares, ok? O nosso último assunto, o nosso último tema foi briófitas, as primeiras plantas a conquistarem assim o ambiente terrestre, mas efetivamente foram as pteridófitas, a partir de pteridófitas, a conquista completa desse ambiente terrestre em função dessa situação, né, do surgimento na evolução de vasos de condução internos, ok? Então, as pteridófitas, representadas por samambaias, avencas e tal, como foi mencionado, elas são consideradas como traqueófitas, né? A organização de plantas vasculares, elas são traqueófitas. Dentre as traqueófitas, nós temos um representante de criptógamas, que são as pteridófitas, e as demais fanerógamas, que são gimnospermas e angiospermas. Então nós temos aí dois grupos, um grupo com e um outro sem semente. As criptógamas, as pteridófitas, não apresentam sementes, né? Elas vão apresentar, e já na evolução é uma conquista, raízes, caules e folhas verdadeiras, né? Nas briófitas nós tínhamos estruturas semelhantes, né, a raízes, caules e folhas. Então, como criptógamas, as pteridófitas, e como fanerógamas, as espermatófitas, gimnospermas e angiospermas, já plantas que apresentam sementes, né? Apresentam tecidos de condução, xilema e floema, o que possibilitou efetivamente, né, o domínio do ambiente terrestre. Ainda no... Só um minutinho. Ainda em traqueófitas, nós tivemos aí os organismos dotados de vasos de condução, né? O desenvolvimento de raízes com função de fixação e condução, a fixação, absorção e condução inicial de água e sais minerais do solo, um sistema de transporte eficiente na condução de água e sais minerais para os ramos superiores das plantas, e o ancestral das traqueófitas, provavelmente uma clorofícia multicelular e complexa, datada de mais ou menos, né, não há como precisar isso, 400 milhões de anos. Dentre as traqueófitas e também dentre as criptógamas, nós temos as pteridófitas, que são subdivididas em 4 divisões, né? A divisão psilófita, a divisão licopodófita, a divisão esfenófita e a divisão filicófita. Nós vamos falar a respeito de cada uma delas, mas eu quero deixar ainda claro que a principal, que a gente vai ter que assumir uma postura do qual eu acho que farei maior cobrança, é essa última divisão filicófita, tá? O tamanho das traqueófitas vão desde diminutas como Lemna perpusita, que é uma aquática flutuante, né? O cuidado aí é que essa planta, ela não é uma criptógama, ela não é uma pteridófita,
ela é uma planta superior, apresenta flor, etc., até árvores gigantescas como sequoias, sequoiodendros, né, que são gimnospermas. Os ciclos vão de anuais, né, um ciclo de vida de uma planta ou de um organismo vivo vai desde seu nascimento, desenvolvimento, crescimento, maturidade, reprodução e morte. Então, isso pode acontecer sempre dentro de um prazo de 1 ano, anuais, de 1 a 2 anos, bianuais, e acima de 2 anos, consideradas ciclos perenes. Criptógamas vasculares pteridófitas. Características gerais. São dotadas de clorofilas A e B, amido como substância de reserva, não está aqui nesse texto, mas celulose como o principal componente das paredes celulares, né? Lembram? Esses três parâmetros que servem para fixar que na evolução nós tivemos o ancestral a partir de uma alga. A reprodução é oogâmica, gametângios e esporângios envolvidos por camadas de células vegetativas, estéreis em geral, presença de tecidos vasculares, são as primeiras plantas vasculares, né, que nós vamos comentar aqui, são as primeiras traqueófitas. Lignificação de partes das células, essa lignificação ocorre nas paredes celulares. Lembrar que eu acho que falei da vez anterior que essa lignificação em geral pode causar a morte da célula, né, a impregnação de lignina. O ciclo é como nas briófitas diplobionte, também com alternância de gerações heteromórficas, onde, aí sim a diferença, o esporófito, dependente do gametófito apenas na fase inicial de seu desenvolvimento, tá? O esporófito é dominante e o gametófito, embora diminuto, é independente nutricionalmente, mas também o gametófito é a fase temporária. Eu acho que no encerramento da última aula nós falamos que os ciclos diplobiontes dos dois grupos são exatamente opostos. Enquanto o gametófito nas briófitas é a fase permanente e o esporófito a temporária, aqui a partir de pteridófitas, o esporófito é a parte permanente, né? E o gametófito é a porção então temporária. Existe grande número de estômatos em todas as partes fotossintetizantes do vegetal. Distribuição e modo de vida das pteridófitas. Presentes em todas as zonas climáticas, mas nos trópicos e, sobretudo, as felicíneas e licopodíneas alcançam o maior número de espécies. Né? Preferem ambientes úmidos, mas algumas espécies se adentram em áreas mais secas, mas não em autênticos desertos. Em as regiões boreais, né, nos polos do planeta, aquelas regiões que apresentam aquelas variações de luminosidade, coisa até muito bonita, são pobres em pteridófitas. Evitam lugares urbanizados, exceto o gênero de artrófilas, o gênero Equisetum, terceiro grupo que nós iremos ver aqui de pteridófitas. Apresentam alternância de gerações heterofásicas e heteromórficas. O gametófito haploide se denomina prótalo, sobrevive poucas semanas, cresce poucos centímetros e constitui-se de um talo verde, achatado, de forma de coração cordiforme, fixo ao solo por meio de rizóides unicelulares e tubulosos. Tá, gente? Aqui, né, nesse grupo, nós vamos ter o gametófito denominado de prótalo. Algumas características aí de soros, né?
de sinândros, que são reuniões de esporos, tá? Que a gente vai falar mais à frente. E as divisões. A divisão psilófita, né? Aqui nós temos como representantes dois grupos, Psilotum nudum e dois gêneros, melhor dizendo, gênero Psilotum e gênero Timesipteris, tá? Psilotum nudum e Timesipteris lanceolata aqui nessas figuras. Algumas características em texto: caule vascularizado e fotossintetizante. Olha o que nós falamos, caule vascularizado. Por quê? Porque essa divisão não apresenta raízes, ocorrem alguns rizóides, e não apresenta folhas, mas apresenta um caule. Então ele é sui generis nesse sentido, né? Os esporângios terminais reunidos em sinângios, reuniões de esporos, né? Em porções terminais desses caules. Eles são homosporados, ou seja, eles produzem apenas um tipo de esporos. O gametófito é cilíndrico e aclorofilado. Psilotum é o gênero representativo que dá nome a essa divisão. Ele é tropical e subtropical. Tem distribuição desde os Estados Unidos, nos Estados Unidos e também no Brasil, mas de forma rara, né? É ímpar entre as plantas vasculares por não apresentar raízes nem folhas. O esporófito, constituído de uma porção aérea que se ramifica dicotomicamente, com pequenas protuberâncias em forma de escamas, e uma porção subterrânea provida de rizomas. Só para nós irmos esclarecendo, que a gente vai falar em rizomas mais para frente. Rizoma é um tipo de caule, né, que se desenvolve subterraneamente, horizontalmente, abaixo da superfície do solo, né? É a mesma situação das bananeiras, das nossas mangarataias, etc. O gênero é homospórico. Os esporos são produzidos em esporângios que nascem nas pontas de pequenos ramos. Timesipteris, o outro gênero da divisão, restringe-se à Austrália, Nova Caledônia e Pacífico Sul. Elas crescem como epífitas sobre outras samambaias arborescentes e outras plantas, né? As samambaias arborescentes nós conhecemos como samambaia sus. Isso aqui no Brasil. Não sei se eles têm algum outro tipo de nome lá para essas regiões onde encontra-se esse gênero. Os apêndices semelhantes às folhas são considerados por morfologias mais como raminhos achatados do que como folhas reduzidas, folhas pequenas, chamadas de micrófilos. Tá? Cuidado que a gente vai ter que falar depois em macrófilos ou megáfilos, que são folhas grandes. Divisão licopodófita. Aqui nós temos 3 gêneros, mais 5 a 6 gêneros, mas 3 bem típicos, né? O gênero Selaginella, o gênero Lycopodium e o gênero Izoetes, né? Selaginella tem essa fotografia aí, né? Com essas ramificações, subdivisões dos raminhos, também achatados. O gênero Lycopodium, né? O seu esporófito, né? Que é a porção diploide, a porção permanente. O Lycopodium, nessa fotografia aqui, mostrando em sua porção terminal já uma novidade na evolução, que são os estróbilos. Vamos falar direitinho deles mais tarde. Caule, raízes e folhas verdadeiras, vascularizadas, ou seja, portanto, presença de vasos de condução, xilema e floema. Esporângios reunidos em estróbilos, né, que servirão para produzir esses esporos. Elas podem ser homosporadas ou heterosporadas. Detalhe, gente, vai ser o único grupo aqui que vai apresentar a formação de um único tipo de esporos, homosporadas, a maioria,
mas também um gênero daqui de Lycopodophyta pode ser heterosporadas, ok? Gametófito cilíndrico clorofilado. Apresenta apenas 5 gêneros atuais, exemplo, Selaginella e Isoetes, amplamente distribuídos em regiões tropicais e temperadas. O gênero Lycopodium, representado por 200 espécies, comumente são chamados de pinheirinhos ou licopódios. São abundantes em solo de florestas de coníferas. É uma coisa que eu acabei esquecendo de falar inicialmente, né? Que esses primeiros grupos eles são mais bem distribuídos em regiões de clima temperado. São epífitas ou não. Tá? O gênero Lycopodium pode crescer sobre uma outra planta ou não. Em regiões tropicais, apresentam pequeno porte. Raízes e folhas vascularizadas, dotadas de vasos de condução internos. Claro, aí uma diferença de psilóton. Psilóton só basicamente é um caule. Porção rizomatosa, prostrada, e porção de ramos eretos revestidos de folhas micrófilas. E essa disposição é em espiral também. Ok? Então, a porção rizomatosa, que corresponde aos seus caules, prostrada, submersa, subterrânea, e porção de ramos eretos revestidos por folhas micrófilas. As folhas apicais férteis são organizadas em estróbilos. A gente vai passar a falar isso mais comumente. São homospóricos, o Lycopodium é homospórico, e a água é necessária para a fertilização, pois os espermatozoides biflagelados devem nadar até o arquegônio. Tá? A mesma necessidade que tinha lá nas briófitas, não tem que encontrar aqui nas pteridófitas. O gênero Selaginella, são contabilizados mais ou menos 700 espécies, e é o único que forma esporos diferentes. Ela é heterosporada. Divisão esfenófita. A divisão também chamada de artrófila, e as plantas são conhecidas como cavalinhas também. Tá? Existe um gênero apenas da divisão esfenófita, que é esse gênero Equisetum. Né? É um gênero que apresenta na sua morfologia aquelas regiões tipicamente marcadas por regiões de nós e entre nós. Né? Lembram das carofícias? Mesma situação aqui, regiões marcadas por nós e entre nós. Divisão artrófila, características: caules, raízes e folhas verdadeiras, vascularizadas, esporângios reunidos em esporangióforos, que são reunidos em estróbilos no ápice do caule. São homosporadas, os esporos são liberados com elatérios, né, por meio de elatérios. Um gametófito membranoso clorofilado. Apresenta apenas um gênero atual, né, o gênero Equiseto, com espécies ocorrendo tanto em regiões temperadas como em regiões tropicais. Características gerais das artrófilas. São 15 espécies divididas em 15 espécies divididas em 2 subgêneros, né? Equiseto e hipocaete. Né? Os talos fotossintetizantes crescem a partir de um rizoma subterrâneo, né, que apresenta um meristema, de onde uma célula apical piramidal, por divisões, vai elevar esse talo, que se divide, em geral, em 3 direções. Talos apresentam nós e entrenós bem distintos, bem diferenciados. A superfície desses entrenós são ásperas. É a mesma situação lá das... como é, meu Deus? De um grupo de algas também, gente.
entre nós são ásperas, em função das células epidérmicas do talo apresentarem deposição de silício, as diatomáceas, tá? Desculpa, que atuam como reforço para a sustentação. As folhas são muito pequenas, são micrófilas, folhas reduzidas e têm aspecto escamoso, dispondo-se ao redor do talo de forma verticilada, em geral 2 folhas inseridas no mesmo nó e soldadas por suas bases. Dos nós podem surgir uma grande quantidade de ramos no gênero equiseto, no subgênero equiseto, de disposição verticilada e morfologia similar ao talo. Ou seja, vai haver a ramificação e dessas ramificações elas vão acompanhar o mesmo modelo de disposição do ramo original, do ramo principal. Nos ramos férteis encontram-se os estróbilos, formados por verticilos de folhas férteis, no caso chamados também de esporangióforos. A divisão pterófita ou filicófita é a divisão mais importante, tá, gente, das pteridófitas. É onde nós teremos a maior distribuição, o maior número de espécies descritas e os cerca de 12 mil espécies de samambaias. Essa divisão pterófita, então, tem como características básicas caule, raízes e folhas vascularizadas. Aí sim, ó, começa folhas macrófilas ou megáfilas, apresentam folhas grandes, ok? A venação é circinada. Como é que eu posso falar isso a vocês? Que numa pré-foliação, no surgimento de uma futura folha, ela encontra-se, na sua pré-formação, enrolada sobre ela mesma. Então a venação é chamada de circinada, e consequente presença de um cajado ou báculo. Tá? Nós vamos ver aqui para frente figuras com essa disposição aí, mostrando essa pré-foliação circinada. Esporângios reunidos em soros, espigas, sinângios ou esporocarpos, corpos de retenção temporária de esporos. São homosporadas, heterosporadas em poucos grupos, quase não menciona-se, tá? Gametófito clorofilado, presença de rizomas. O hábitat, regiões tropicais, mais comuns, e regiões temperadas. Desculpe. A divisão pterófita, ela vai apresentar algumas regiões que a gente pode... Aqui eu gostaria que vocês dessem uma boa atenção, até para a gente saber a disposição e como é que está formado o indivíduo mesmo, uma samambaia mesmo. Tá? Então, olha só, gente. De baixo aqui para cima, nós temos raízes, tá? Raízes que originam-se a partir, cuidado aqui, tá? A partir de um caule do tipo rizoma. Raízes e rizomas, raízes e caules, nas samambaias, são subterrâneas, tá? Eu estou mencionando aqui as de solo, que nós podemos ter também samambaias epífitas, aí não tem muito jeito, elas serão aéreas mesmo. Então aqui, ó, nós temos rizoma e raízes subterrâneos. Literalmente falando, o que a samambaia coloca ou exterioriza-se para uma porção aérea são apenas folhas, tá? São apenas folhas. Se nós formos ver o que compõe uma folha de uma planta superior, de uma planta mais evoluída, ela vai ser formada por uma haste de ligação das suas folhas a um caule. Essa haste de ligação é chamada de pecíolo. Tá? A partir do ponto em que
forma-se a primeira porção da folha e para cima, aí nós já temos a lâmina foliar, né, que é nas folhas, digamos assim, mais comuns, chamadas de limbo. Ok? Então, ó, nesse gênero polipódio, que é um dos gêneros mais encontrados aqui, mais comuns, tá, nós teríamos assim essa disposição da ponta, né, do ápice aqui da folha até a inserção do pecíolo no rizoma, no caule, nós temos o que se chama de fronde. A fronde é a folha inteira, é o pecíolo com a sua inserção no rizoma até a extremidade da folha. A lâmina foliar, que aqui nas samambaias é subdividida, né, constituindo uma folha que a gente chama de folha composta, ela é subdividida em folíolos. Então, cada uma dessas unidadezinhas aqui, né, elevando-se basicamente aos pares até o seu ápice, nós temos folíolos, né, dispostos aqui nessa folha. Ok? Características gerais. Classe Filicopsida. As samambaias são as únicas entre as pteridófitas a possuírem megáfilos, folhas macrófilas, folhas grandes. Ok? Origem carbonífero. Número de espécies, mais ou menos 12 mil espécies vivas. A maioria delas, né, a maioria das samambaias, são de regiões tropicais, 2/3 delas de regiões tropicais e 1/3 de regiões temperadas a desérticas. A maior parte das samambaias de jardins e florestas consistem de rizomas sifonostélicos, subterrâneos e carnosos, que produzem novos conjuntos de folhas a cada ano. As raízes são adventícias, surgem perto da base das folhas, sobre os rizomas. Deixa eu desbaratar esse negócio aí. As formações, gente, do interior de caules, né? A porção do cilindro central dos caules nas plantas superiores são chamadas de estelos. Os rizomas sifonostélicos das samambaias, eles têm uma das disciplinas, claro, né, tem uma distribuição bem antiga, né, bem simples até, e baseia-se na situação em que, na região mais central do rizoma, na região mais central do caule, existe uma massa, né, composta por células do xilema, que conduz seiva bruta, que é envolvida por uma massa também circular de células do floema, que conduzem produtos metabolizados. Tá? Procurem ver no Google ou entra em alguma literatura de botânica básica, né? De anatomia, essa morfologia interna desses estelos. Vocês vão ver que existe uma evolução, né, até para as plantas atuais. Só para nós termos uma ideia, nas samambaias nós temos esse xilema interno e o floema envolvendo todo esse xilema externamente, mas eles, em plantas mais evoluídas, em plantas como as angiospermas, esses rizomas já vão estar formados por feixes liberolenhosos separados, mas sempre mantendo a mesma condição, xilema interno e floema externo. É uma situação à parte. Eu não sei se nessa disciplina vocês vão ter alguma noção de anatomia, tá? Mas deem uma olhada nisso, na disposição de estelos, né, dentro das plantas vasculares. Então eles são subterrâneos e carnosos, que produzem novos conjuntos de folhas a cada um. E o que seria raízes adventícias? Muito cuidado aqui também, tá? Nas plantas, nós temos dois tipos de raízes. Raízes consideradas ou chamadas de normais e raízes adventícias.
As raízes normais são todas as raízes provenientes, primeiro, da germinação de uma semente, né, que forma uma primeira raiz, certo? E dessa primeira raiz, as raízes secundárias, né? Dessas raízes secundárias podem surgir raízes terciárias, quaternárias e assim sucessivamente. Então, todo o conjunto de raízes que se forma a partir da germinação de uma semente são consideradas raízes normais, ok? Raízes adventícias, né, é uma frequência bem menor, são raízes que se originam de outras regiões que não sejam as sementes. Por exemplo, elas originem-se de um caule, originem-se de uma folha. Tá? Todas essas raízes são consideradas adventícias. No caso das samambaias, as raízes adventícias partem de um rizoma subterrâneo, sendo também as raízes, claro, subterrâneas. Ok? Qualquer dúvida, procurem ver essa situação também. Esporângios em soros, né, em regiões chamadas de soros, que normalmente se desenvolvem ou na margem ou na face ventral das folhas, mais precisamente dos seus folíolos. A maioria são isosporadas ou homosporadas, produzem um único tipo de esporos. E as folhas são grandes, macrófilas. A situação que nós falamos dos soros está aqui representado em uma fotografia ampliada, né? Seria essa região, né? Um pontozinho de um soros, ou nesse esquema de fotografia de microscopia, onde a gente mostra aqui ser um ponto apenas, tá? A região de um soro. Então, dentro dos soros, nós temos grupamentos de esporângios, vários sacos esporígenos, que são produzidos por uma única membrana, que é essa aqui. Tá? Se vocês pegarem uma samambaia adulta, normalmente vocês devem virar a folha delas e ver que elas apresentam esses pontos inicialmente verdes quando jovens, né? Esses soros são verdezinhos quando jovens, mas eles escurecem na medida em que no seu interior os esporos estão sendo produzidos. Ok? Então, esses vários conjuntos de 8 a 12, 8 a 14 sacos esporígenos dentro de cada um pontinho daqueles, produzem por meiose numerosos esporos. Vamos falar mais à frente aí. Aqui um detalhe do que nós acabamos de falar, né? Aqui seria um pontinho daqueles apenas, tudo isso em esquema, né? Em esquema, claro. Vários sacos esporígenos, né? Alguns abrindo-se, já liberando os esporos, né? Outros já rompidos, tal, outros em produção ainda. Ok? Então, esses esporos dentro desses sacos esporígenos só serão liberados quando essa membrana aqui, ó, que recobre todo o soro, tá tipo aqui um chifrinho, né? For desintegrado, né? Ele tem que romper-se, ele se rompe aqui para que haja a liberação desses esporos. Então aí é um detalhe do interior de um único pontinho daqueles na face ou na margem na face inferior ou margem das samambaias, das folhas de samambaia. Há uma família de plantas, das mais conhecidas, nossas inclusive, é a família Polypodiaceae, né? Presente em regiões tropicais e subtropicais. É o grupo mais importante. Tem caules subterrâneos do tipo rizoma, alguns apresentam caules aéreos, tá? As epífitas, como nós falamos, ou mesmo samambaiaçus. Rizoma abundante, coberto por muitas raízes,
essas raízes adventícias que partem desses rizomas, né? Folhas grandes, chamadas de frondes, né? Que vão desde a inserção do pecíolo até o ápice da folha. É a parte conspícua, é a parte notável do esporófito. Usualmente grandes, compostas, isso é, apresentam sua lâmina subdividida em folíolos ou pinna, que se inserem numa raque. Essa raque é a extensão do pecíolo na folha. Então, se nós imaginarmos que o que se chama de raque é desde o ponto em que há o primeiro par de folíolos até o ápice da lâmina. Ok? Então ela é a extensão do próprio pecíolo pelo interior da folha. Folhas jovens acham-se enroladas na pré-foliação de maneira comparável a um cajado ou báculo. Olha só o detalhe dos báculos aqui, gente. Todas essas situações aqui, ó. Né? A folha está nessa situação aberta, uma folha mais antiga, mas uma folha jovem está aqui, ó, por abrir-se ainda, né? Então, enrolada é uma pré-foliação que a gente chama de circinada. Elas estão ainda fechadas nela mesma, mas a tendência é elas abrirem-se, né? Isso é típico mesmo, então, de pteridófitas, cajados ou báculos. Família polipodioácea ainda. A lâmina foliar apresenta uma epiderme superior, um mesófilo foliar não muito diferenciado e uma epiderme inferior com muitos estômatos. Mesófilo, gente, para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos uma folha de planta superior, nós temos a epiderme superior, normalmente em exposição ao sol, uma epiderme inferior, e dentro deles, ou entre essas duas epidermes, um mesófilo, que a gente chama de mesófilo clorofiliano também, né, formado nas plantas superiores por parênquimas palissádicos e parênquimas lacunosos. Nas pteridófitas isso praticamente não existe, né? Existem algumas células dispersas muito sem uma organização, como já são as folhas de plantas superiores. Elas são isosporadas, homosporadas, os esporângios localizados de forma variada na superfície inferior das folhas ou em folhas especialmente modificadas ou mesmo em hastes separados. Comumente esses esporões ocorrem em agregados, já citados e vistos aqui anteriormente, chamados de soros. Os soros são cobertos por membranas ou abas, né, especializadas das folhas, que são essas estruturas membranosas denominadas de indúzios. Pteridófitas epífitas, né, são pteridófitas, são samambaias que desenvolvem-se sobre outras folhas, né? Tem aí alguns gêneros, Platycerium, Asplenium, né, desenvolvendo-se então sobre outras plantas, né? As samambaiaçus. As samambaiaçus, também chamados de fetos arborescentes, eles já vão apresentar um porte arbóreo, né? Que eles vão ter, além, olha só, além do caule subterrâneo, eles vão ter um caule aéreo também, né? Então eles têm esse porte arbóreo, mas na realidade é um arbusto semilenhoso, né? Essa parte aérea é fibrosa e 5 metros de altura, mas não vamos contar muito com isso não, tá? Na região do Paraná, no sul do Brasil, eu já vi fetos arborescentes com até mais de 10, 12 metros de altura, de comprimento. Ok? Do caule extraía-se a matéria-prima para a fabricação de vasos e substratos, denominados de xaxins, né? Prática hoje proibida. Gente, ó, eu acho que a maioria de vocês não tem
assim, uma noção do que foi isso, né? Nos anos 80, aqui em Manaus mesmo, as nossas floriculturas, a maior parte das samambaias que eles produziam, né, tinha como vaso, né, esses xaxins, né, que era um substrato bem fibroso, retirado dos caules aéreos das samambaiaçus, e essa prática mesmo, né, era distribuída. Se aqui em Manaus tinha bastante, imagine no resto do Brasil. Ok? Então, as samambaias como ornamentais, né, plantas de jardins, elas eram muito produzidas com esse material, com o xaxim, que era o caule aéreo, porções, né, do caule aéreo de samambaiaçus. Essa prática hoje é proibida, muito em função de que a extração desse material quase leva essa espécie, ou levou essa espécie a uma lista de ameaçadas de extinção. Tá? Essas samambaiaçus são endêmicas da Mata Atlântica, cuja maior ocorrência é a floresta de araucária, nesses estados do sul do Brasil. O crescimento é lento, 5 a 8 centímetros por ano, e essa prática, como nós já mencionamos, quase leva essa espécie à extinção. Isso hoje está proibido, ainda bem, elas já recuperaram, né, nessas florestas do Paraná. Hoje a gente pode dizer assim que tem bastante, né? O fato que eu estou relatando a vocês foi nos anos 80. Isso aqui era uma loucura, a produção, né, para efeito ornamental de samambaias sobre esses xaxins. Os detalhes aí das samambaiaçus, né? Uma samambaia arbórea ou semi-arbórea, né? Ainda na divisão pterófita, nós temos as samambaias aquáticas. Essa época do ano aqui, nós estamos em outubro, eu acredito que nós poderíamos até encontrar ou disponibilizar. Nós tínhamos tanques lá na UFAM, em que a gente cultivava isso, né? Seria uma boa de dar, pelo menos uma visualizada, seria bom de dar uma visualizada nisso. Eu espero que vocês, com essas fotografias que eu irei apresentar aqui, tentem identificar essas plantas. Tá? Dentre essas pteridófitas aquáticas, nós temos 2 gêneros, Salvinia, aqui acima à esquerda, e Azolla, né? Com uma situação completamente diferente, digamos assim, das Salvinia. A Salvinia tem umas folhas mais largas, né? E as Azollas são folhas diminutas que estão mais ou menos sobre elas, umas sobre as outras, melhor dizendo. Essas pteridófitas aquáticas fazem parte de uma família de pteridófitas chamada Salviniaceae. Novamente, 2 gêneros, Salvinia e Azolla, muito comuns aqui nos nossos rios, tá, gente? São plantas parentes das samambaias, portanto, além das avencas, além das samambaias, além dos xaxins, né, que são as samambaiaçus, o grupo tem esses representantes aquáticos. São macrófitas aquáticas flutuantes, né, estão sob o nível da água, macroscópicas, né, que vivem sobre, então, a lâmina d'água. Elas apresentam multiplicação rápida e fácil, né, cobrindo a lâmina d'água em pouco tempo. Tem um efeito nocivo, mas tem outros efeitos benéficos, né? Fazem sombra dentro da água, atrapalhando a ciclagem de nutrientes, podendo até acarretar a morte do lago. Então, muitas vezes, se nessas nossas vazantes, né, não houver o escoamento dessas plantas para um tributário maior, né, um rio mais largo, ela acaba matando realmente o lago. É sempre importante ter uma ligação maior para que essas plantas escoem para esse tributário
maior. Entretanto, elas têm a função benéfica, elas são filtradores potentes e nessa função elas podem remover poluentes perigosos na água. Tá? Elas estarão funcionando aí como fitorremediadores, né? Limpando esses ambientes. O ciclo de vida de uma samambaia pode parecer estranho aqui, mas eu posso garantir a vocês que é um ciclo de vida até mais, eu considero até mais simples de entendimento do que o ciclo de vida de um musgo como o briófitas. Então aqui, ó, à esquerda, né, nós temos uma samambaia adulta, né? As samambaias só são representadas, só são formadas por raízes adventícias, caules subterrâneos, rizomas e folhas, né? Tá aqui raízes e caules. Na porção aérea, apenas folhas. Na face inferior dessas folhas, ou em suas margens, mas principalmente nas faces inferiores dos seus folíolos, né, nós encontramos os pontos de produção dos esporos, que são os soros. Aqui um detalhe, soro com esporângios. Ou seja, no interior aqui desses esporângios, nós temos células diploides que, através de meiose, né, no interior desses esporângios, nessas células, vão produzir esporos haploides. Quando a membrana, o indúzio, né, que recobre o soro, rompe-se, esses esporos são prontamente liberados. Esporos haploides liberados no ambiente vão cair próximos, né, desses ambientes, eles podem prontamente germinar. Então, a germinação do esporo vai formar a fase alternante, né, das pteridófitas, das samambaias, que é um prótalo. O prótalo das samambaias tem esse aspecto aqui, ó, é esse aspecto verde, aspecto de um coração, com um entalhe na porção superior e rizóides para fixação. Tá? Então ele vai apresentar essa porção dorsal, frontal, digamos assim, aberto para o ambiente, e uma porção ventral inferior ligado ao substrato, onde eles possam estar fixando-se. Tá? Nas margens, nas porções, melhor dizendo, nas porções superiores, na porção dorsal do prótalo, nós teremos a presença de anterídeos e arquegônios. Tá? Aqui em cima mesmo, anterídeos masculinos produzirão numerosos espermatozoides ou anterozoides tetraflagelados para locomoção, e no interior dos arquegônios a produção de uma única oosfera haploide. Tá? Então isso vai estar, essa produção desses gametões vai estar acontecendo aqui, na face dorsal, na face superior do prótalo. Produção de numerosos anterozoides nos anterídeos e de uma única oosfera gameta feminino no arquegônio. Aqui vem novamente o que? A água. A água vai ser importante para que esses anterozoides, gametas masculinos, nadem até o interior do arquegônio. Apenas um deles vai conseguir esse feito e ele vai fundir-se à oosfera no processo que é chamado de fecundação. Então, ocorrida a fecundação, forma-se a célula inicial de um novo indivíduo diploide, e essa célula tem por nome a célula ovo ou zigoto, tá? Diploide, né? Fundiu aqui duas células haploides, formou um zigoto diploide. Esse zigoto diploide, agora sim, por divisões mitóticas sucessivas, irá originar
ainda, né, ligado ao prótalo, irá originar um esporófito jovem, diploide também, que posteriormente será uma samambaia adulta. É um ciclo que eu considero, gente, até bem mais simples, né? Bem mais simples. Então, vamos lá, qualquer dúvida, pergunta-me, tá ok? Agora, a partir de agora, e o assunto está praticamente encerrado, só figuras, tá? Figuras ou fotografias de samambaias e outras pteridófitas. Então aqui, desculpe, uma samambaia erguida, né? Espera-se que não em xaxim, mas em outros tipos de vaso. Aqui detalhes, ó, dos soros, cada um, vamos pegar um que esteja mais espaçado aqui, gente, ó. Aqui é uma avenca, nas margens dela, né, os soros, contendo um número variável de esporângios internos. Aqui samambaias, olha a quantidade. Aqui outro modelo, outros padrões de soros, aqui também, né? Sempre nas margens ou faces inferiores de suas folhas ou folíolos, melhor. Samambaias, outros detalhes de soros, né? Bem nítidos. Samambaias, aspecto aí bem jovem ainda. Samambaias. Olha o detalhe dos cajados ou báculos, gente. Então é aquela pré-foliação circinada, a venação circinada. Selaginelas, de outros grupos, né? Aqui um poolzinho de samambaias, né? Enquadra aqui uma avenca, um outro pool, né? Samambaias, avencas, licopódios, também outros grupos. Aqui avenca, né? Também como as samambaias, ela é cultivada em jardins como ornamentais, bem comum, eu tenho inclusive uma planta dessas, tá? Avenca, só figuras agora, avencas em gravuras, né? Avenca em vasos, avenca, aqui as salvinhas. Reparem os detalhes das folhas de salvinhas, para depois comparar, tá, com as folhas de azola. As salvinhas, olha a forma de propagação delas, né? Salvinhas, olha só, salvinhas, né? Bem típico, né? A folhinha. Aqui já azola. Olha que as folhinhas são menores e em determinadas épocas do ano, não sei por que cargas, aliás, sei por que cargas, elas tornam-se avermelhadas, né? Azolas, ó, uma transformaçãozinha já. Azolas em ambientes fechados, né? Como a gente cultiva lá na UFAM. Ó, a coloração que muda, tá? De azolas. Tá? Então vamos ver se vocês diferenciam isso aí, ok? Eu vou ainda, gente, hoje é terça-feira, né? Preparar também, como vou fazer, ou fiz, né, para os outros assuntos, alguns exercícios e propor a vocês que resolvam esses exercícios, tá ok? Gente, eu vou me botar à disposição mais uma vez. Esse assunto, pelo menos esse conteúdo teórico da minha parte da disciplina, está finalizado, mas a gente vai manter ainda um contato, tá? Via o WhatsApp ou via Classroom,
ok? E a gente vai cobrar algumas coisas de vocês, tá? Agora tudo, vocês imaginem que o que eu já pedi anteriormente e o que eu vou pedir a partir de hoje, né, que vocês me entreguem isso tudo, todo esse material lá pelo dia 20 e 21, que é quando vai assumir, quando encerra, né, a minha parte, e ou a professora Ieda ou a professora Tereza vão assumir, tá? Elas vão distribuir os demais assuntos da botânica entre elas, tá ok? Da minha parte, muito obrigado, tá? Eu espero que vocês tenham algum proveito, embora esse sistema, né, gente, seja realmente ruim. Eu não considero isso um bom aproveitamento, é uma novidade para mim, tá? Me perdoe qualquer deslize ou algum erro que eu possa ter cometido, mas fiquem bem, tá? Estou à disposição. Um abraço então.